silêncio aqui também. E aí? Então vamos pensar em Jesus. É o mestre de todos nós. E o exemplo. Que Ele seja conosco através dos seus emissários. E que possamos hoje, como todos os dias em que nós nos reunimos em seu nome, alcançar o objetivo maior da nossa estada aqui. E assim vamos entrar em sintonia com os pensamentos dos espíritos elevados. É a linguagem do mundo espacial, o pensamento. E vamos nessa interação assimilar as energias que possam restabelecer a nossa organização física e possam nos proporcionar tranquilidade e paz. Que assim seja. Acenda aí. Bom, hoje, esse jornal, não é dia já. Já está no futuro. É de amanhã esse jornal, né? De hoje, né? Aqui, 6 e 7 de março de 99. Não, 1999, 1899. Aqui. Esse jornal é de amanhã, não é hora. Você me deu? Posto num universo aberto e infinito. Descobriu a pólvora, não foi não? Porque acha que o universo é fechado? É? Até hoje ninguém provou se era fechado ou não. Como é que o universo é fechado? Fechado como? Tem limite o universo? Vai em determinado momento encontra uma barreira e do outro lado o que é que tem? Olha, é uma questão muito especiosa, vamos dizer assim, viu? É uma questão muito séria, principalmente para nós, espíritas, que pregamos a infinitude, não é? A infinitude é pregada pelos espíritos. De hoje, que isso aqui, ó, o jornal de amanhã, o jornal de amanhã, a gente já prega desde 1857, não é? Isso é uma revivescência da teoria de Einstein, né? A que fala sobre a curvatura do universo. Mas ninguém vai saber realmente se ele é finito ou infinito. Se ele tem termo ou não. Porque nós desconhecemos o mundo em que vivemos. Não é verdade isso? Principalmente quando nós analisamos as causas. Que os efeitos estão aí. Mas e as causas? Não existe efeito sem causa. Então a gente tem que fazer, nós temos que fazer nossa, chama de física transcendental. Não é? Quem inaugurou a física transcendental foi Friedrich Zoller, na Universidade de Leipzig, lá na Alemanha, fazendo trabalhos com um médico chamado Henry Slade. Ele e outros grandes pensadores alemães, como Bachner, por exemplo, e o fundador do primeiro laboratório de psicologia do mundo, Undit. Então eles se reuniram, vamos saber realmente se existe o mundo espiritual, se as leis que nós conhecemos, que nós admitimos, são leis realmente que possam resolver, possam elucidar todo o processo do universo. Alessandro, fica quietinho. Será? Ele faz essa pergunta, olha, eu sei que esse tema é muito complicado.
Mas aí é que está realmente o cerne da nossa doutrina. Porque muita gente pensa que espiritismo é coisa para ignorante, não é? Se fosse, vocês não estavam aqui. Não é? Se fosse para ignorante, vocês não estavam aqui. Nem eu, nem vocês. Né? Então essas questões são questões muito peculiares. Tanto que Kardec, no Livro dos Espíritos, trata disso. Eu estava escrevendo um livro para a Federação Espírita Brasileira, já mandei para lá, dos REPs da comunicação instrumental. Aí eu das profecias à premonição. E aí eu lutei, eu me dei assim abraços, né, com um problema dificílimo, um enigma. O problema de tempo e espaço na previsão, na premonição. Ou naquilo que Kardec chamou também de presciência. Ou no que hoje estão falando até dentro das universidades europeias, chama de paragnose. Né? Então eu me deparei com isso, com essa questão de tempo e espaço. Por quê? Porque se não existe o espírito, vejam só que complicação. Então que o pessoal da Federação Espírita já me escreveu para eu elucidar mais um pouquinho essa questão. Se não existe o espírito, o cérebro é a entidade pensante, né? É o órgão pensante, como se o pensamento fosse uma secreção do cérebro. Então o cérebro pensa em nível material, físico, né? Grosso modo que eu estou falando aqui, é en passant, porque a questão é muito complexa. Ele pensa em nível material, orgânico. Não existe uma manifestação, assim, metafísica, não é? Eu estudei essa questão até no livro de Merleau-Ponty, chamado Metafísica e Finitude. Ele nega justamente o processo infinito partindo do próprio cérebro. Então, quando ele premune, né? Quando ele faz a premonição, quando ele estabelece a premonição ou invade o futuro, como ele chega ao futuro? Que processo leva os mecanismos cerebrais a estabelecer um fato que ainda não aconteceu? Vejam só. Então, a coisa se torna tão complicada que o sensitivo, né, aquele que faz a premonição, ele se projeta no tempo e no espaço e determina o fato. O fato está lá na frente. Mas é o efeito. E onde está a causa? Foi aí que eu botei no livro. Então a premonição se baseia no efeito. Mas jamais se premuniu a fonte, a causa. Isso é importantíssimo, porque estabelece os pródromos aí da lei de causalidade de que Kardec fala em O Livro dos Espíritos. A lei de causalidade. Causa e efeito. O efeito é detectado, é identificado, mas a causa nunca, jamais. Essa questão deslumbrou, diria assim, os pesquisadores em Stanford, na Universidade de Stanford, que hoje é a universidade que promove estudos assim avançados no campo da premonição, porque é um desafio a premonição. O homem, o ser, se projeta ao futuro e determina o futuro, como Nostradamus, por exemplo. Que mecanismo se valeu Nostradamus para identificar o futuro? Ninguém sabe. Na história de Nostradamus fala, sabe o quê? Que ele, nesses momentos em que estava premunindo, ele entrava em estado de êxtase. Que estado de êxtase é esse? Um transe? Um desdobramento? Aí é que estão, os enigmas estão justamente aí. Isso vem desafiando os físicos.
não só aqui do Brasil, mas de várias partes do primeiro mundo. Nas universidades americanas, francesas, em Cambridge, por exemplo, vem se fazendo estudo a respeito de tempo e espaço na identificação de fatos. Por exemplo, um indivíduo sonhou, porque a premonição se dá normalmente através do sonho, não é? Pode se dar também estado de vigília, chama monição. Aí não é o futuro, é o presente. Tem retrocognição, cognição, pré-cognição. Passado, presente e futuro. Que na verdade, para a retrocognição, monição e premonição, não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Aí a coisa fica muito complicada, não é? Veja como nós precisamos ainda estudar. E nós espíritos poderíamos dar uma contribuição valiosíssima à física. Aí resultado, ele dormiu, sonhou que estava num trem. E o trem sofreu um descarrilamento. Descarrilou e vários vagões tombaram ao longo do leito da estrada de ferro, com muitas mortes. Ele ouvia até os gritos de socorro das pessoas, gemidos, né? Imprecações, e aí por diante. Ele participou de tudo, ele viu, entre aspas, ele estava lá, e ele aí assustado acorda. E mais tarde, esse acontecimento tem lugar. O desastre acontece. Ele estava lá. Espiritualmente, ele estava lá. Quem se projetou? É aí que vem a questão. Se não se acredita no espírito, na sua manifestação, no seu desdobramento, não é? Como o cérebro, através da manifestação premonitória, chegou lá? É uma questão em aberto. Agora, naquele caso, Bernardo, que houve uma batalha na cidade de Herói e se projetou na abóbada do céu, a batalha acontecendo e todo mundo viu conflito. Isso chama de... Os parapsicólogos chamam de eterno presente. Aí já não é mais premonição. Aí já é um processo de monição em estado de vigília. Por exemplo, a Batalha de Utrecht, ela na Holanda, chama Países Baixos, ela se realizou e toda a cidade de Utrecht viu aquela batalha. Anos depois, aquela batalha aconteceria no plano físico, na cidade de Utrecht. Então ela já estava existindo. Olha, são fenômenos que mereceriam um estudo mais aprofundado daquelas pessoas, coitadas, na universidade do que nada. Espiritismo é coisa de ignorante. Agora, expliquem isso, senhores físicos de plantão. Um fato que ia acontecer, e aconteceu, mas foi presenciado anos antes por toda uma cidade, toda a população. Eu ponho isso até no meu livro dos raps da comunicação instrumental, que vende aqui embaixo. Se quiserem, comprem. A Batalha de Waterloo, aí já é outro caso. Vejam só. A Batalha de Waterloo, onde Napoleão perdeu a guerra, né? Literalmente, né? Ela, anos depois, os habitantes, que foi na Bélgica, os habitantes de uma cidadezinha perto, viram toda a batalha se desenrolando. Ela aconteceu anos antes. Outro fato, em Dunkerque, na França, quando os canadenses se organizaram e queriam invadir a França por Dunkerque, nas praias de Dunkerque, contra o domínio alemão. Os alemães já sabiam e foi um massacre. Morreram milhares de canadenses. Resultado, isso foi 1942 ou 43, por aí. Em 1967,
duas pessoas estavam numa hospedaria, defronte, uma espécie de uma pousada, defronte da praia de Dunkerque. E essa carnificina aconteceu 2 horas da manhã. Pois bem, 2 horas da manhã, essas duas pessoas ouviram gritos, tiros, e chegaram à janela e presenciaram toda a batalha. Nos mínimos detalhes, estava lá, acontecendo. O fato foi de 1942, 43, mas em 60 e tantos ainda estava ali a batalha. Como acontece isso? Sim, mas esse rapaz do trem, essa pessoa do trem, ele estava lá, presenciou tudo. Então ele ficou em observação quanto a um desastre do trem. Então ele ficou observando quando iria acontecer. E aí aconteceu. Tudo que ele viu durante o sonho, aconteceu. Tintim por tintim. Então ele estava lá. Não é isso? Espiritualmente. Não foi realmente, aí é que vem a questão. Não foi, na verdade, e a rigor, uma premonição. Foi uma premonição seguida de um desdobramento no tempo e no espaço. Então, o desdobramento do espírito, você está lendo aí? Está melhor aí? Você está lendo? Você mesmo de óculos? Aí, você? Pensei que você vai dizer. Se tiver mais interessante, pode continuar. Essas palestras minhas são horrorosas. Não é? São horríveis, ninguém gosta. Resultado. Em 2 aspectos que somente a doutrina, a ciência espírita pode tentar resolver. Vejam só o termo, tentar resolver. Primeiro, o fato já estava acontecendo, já estava previsto. Existe então uma fatalidade? Existe um determinismo? E sendo um determinismo, aquele fato não pode ser de maneira nenhuma modificado. E jamais fato nenhum no futuro foi modificado. A não ser em Cavalo de Troia. Vocês já viram Cavalo de Troia? Já leram aqueles 5 livros de Benítez? De J. Benítez? Já viram? Pois bem, ele vai no futuro, ou no passado, e aí entra na época em que Jesus viveu. E aí ele entra em contato com Jesus, conversa com Jesus, interfere até. Isso daí foi um sucesso, esse livro, virou best-seller na Europa e aqui no Brasil. Todo mundo quis ler, que maravilha. Mas ali está um erro crasso. E que erro? Que ele entrava numa espécie de uma nave, de um berço, instalado em Jerusalém, pela NASA, e aí, de máquina do tempo, e aí acionava determinados dispositivos, dentro, aproveitando uma partícula atômica descoberta pela NASA, e aí ele se via na época de Jesus. Vejam só. Então, se isso for verdade, os fatos estavam lá há 2000 anos, existindo. Então Jesus estava existindo no passado. E de tal forma, a questão é objetiva, que ele pode contactar com Jesus e interferir em alguns momentos na trama, no processo, porque Jesus passou. Isso foi uma sensação. Aí uma revista, um jornal, é um jornal da Espanha, de Jaén, né, chama, perto de Madrid, aí me escreveu e pediu minha opinião a respeito. Porque eles me conhecem lá, por causa de Reformador, revistas que eu escrevo aqui no Brasil, na América Latina. Aí me pediu a opinião, e eu dei minha opinião.
Eu disse que isso é impossível. Que os fatos não estão no passado. Vocês reparem uma coisa interessante. Quanto à questão da regressão, que amanhã mesmo eu vou fazer um curso sobre reencarnação em 2 sábados. E no segundo sábado eu vou fazer um exercício de regressão com os que se inscreveram, estiverem lá. Na regressão, quando a pessoa é levada ao passado, que já se tentou levar ao futuro através desse processo hipnótico, como de Rorschach, coronel Albert de Rorschach, se deu mal. O futuro só pode ser premonido pelo sonho, ou então em estados momentâneos de êxtase, ou então em estados de vigília, mas descaracterizando a premonição. Aí já é a chamada monição. É muito complicado. Então eu escrevi nesse jornal de Raen que os fatos não estavam lá no passado. Jesus não estava vivendo lá. E ele acompanhou toda a trajetória de Jesus, aquele 2 anos e pouco, quase 3 anos do messianato de Jesus, até a desencarnação na cruz. Ele acompanha. Então, como o fato pode ter mobilidade no passado? Do início da pregação de Jesus até a sua crucificação. Se ele voltasse novamente, os fatos se repetiriam? Ou ele ia encontrar os fatos a partir da crucificação? Na regressão de memória, na chamada TVP principalmente, terapia de vidas passadas, o termo é inadequado. Não existe vidas passadas. Não existem vidas passadas. A gente quer determinar o processo existencial dentro dessas 3 esferas: passado, presente e futuro. Mas quando se trata de regressão, nós entramos no terreno espiritual. E os fatos não estão rigorosamente no passado, estão no próprio ser. São os registros mnemônicos poligenésicos que vão ser motivados. E esses registros estão conosco. Não no cérebro, mas no perispírito. Aí se impõe o estudo do perispírito, que a ciência oficial desconhece ou não quer conhecer. A partir de Paracelso. Os próprios egípcios conheciam o perispírito, chamado de igual esse carrinho que anda aí. Ali o nome dele é perispírito. Os egípcios conheciam 3.000 anos antes de Jesus, sei lá. Todas as grandes civilizações conheceram o perispírito. Todos. Eidolon dos gregos, a língua Shahira dos hinduístas, dos Upanishads, todo mundo conheceu o perispírito. A ciência atual nega a existência do perispírito. Aí quer concentrar tudo, centralizar tudo no cérebro. Aí se dá mal. Aí vem as teorias, aí vem as escolas psicanalíticas, escolas em nível de psicologia, cada escola apresentando seus cânones, as suas ideias, os seus parâmetros. Então, a rigor, ele não foi no passado. Aquilo ali me cheirou mais a ficção. Que o passado não existe como ele entendeu. Porque aí é que está o problema. Passado e presente e futuro. Gustavo Gelei fala de algo assim interessantíssimo e que revolucionaria, se conhecer essa tese, a psicologia. Ele fala o seguinte: todos os conhecimentos adquiridos, todos os valores adquiridos durante as vidas sucessivas, aí a ciência teria que acreditar e admitir a reencarnação. Tudo que nós vamos aprendendo de uma forma seletiva, chama de atividade consciencial. Hoje, aqui, agora, nós estamos juntos aprendendo. Esses valores, se vocês estiverem interessados,
vão ser indelevelmente registrados no consciente. Pois bem, aí Gelei vem com a tese dele e diz, olha, o inconsciente é a soma dos conscientes. Então, na realidade, todo o processo, todo o evolver do homem está no homem e não no passado, a rigor. E que quando faz a regressão de memória, chamada regressão de memória, os bancos mnemônicos aí, conscienciais, são acionados no inconsciente. Então o inconsciente é a soma dos conhecimentos adquiridos, ou dos conhecimentos experimentados, ou valores, ou ideias, ou acontecimentos, através das vidas sucessivas. É o acúmulo, é o armazém. O inconsciente é o armazém. Daí vocês veem o seguinte, tem estado de hipnose, como aconteceu na Rússia. Em estado de hipnose, o sujeito ignorante, analfabeto, era do Cáucaso, começou a falar em línguas mortas. E demonstrando um conhecimento fantástico. No entanto, era analfabeto. Onde estava esse conhecimento todo? No inconsciente coletivo, como fala em alguns incautos, o inconsciente coletivo. Isso não existe, inconsciente coletivo, isso é maluquice. Todo o conhecimento estava armazenado ali no inconsciente. Quando ele foi motivado, ele aí demonstrou esse conhecimento. Eu estou falando aqui grosso modo, não estou levantando teses mirabolantes. Eu estou querendo que vocês estudem a doutrina espírita. Que ela precisa ser estudada, para ser entendida. Porque muita gente pensa que ela se resume no passe, receber espírito, não é só isso não. É coisa muito mais complexa do que a nossa vã filosofia. Então, quando há esse processo, através da hipnose ou do transe, os conhecimentos, as ideias, os valores estão ali armazenados e vêm à tona. Mas não vem totalmente, vem sempre fragmentariamente. Nunca vem em sua totalidade. E mais uma coisa interessante. Há fatos que jamais poderão ser expressados. Pode ser o maior técnico em TVP, terapia de vida passada, por causa dos bloqueios. O espírito, nós espíritos precisamos bloquear certos acontecimentos. Acontecimentos traumáticos que marcaram indelevelmente e de uma forma sofrida as nossas vidas. Então, no momento que aquilo ali está se operacionalizando, muitos fatos são retidos. Aí a análise que se deve fazer daquele processo é também fragmentária. Não existe uma regressão de memória 100% que o espírito retém. E geralmente a TVP, terapia de vida passada, acontece em função de processos de desequilíbrios, de patologias demonstradas, expressadas pelo indivíduo na vida atual. Então, como identificar aquele foco traumático? Onde ele está? Tanto que quando J.B. Heine, o fundador da parapsicologia no mundo ocidental, ele e a esposa dele, McDougall, quando eles fizeram trabalho de hipnose com os estudantes, principalmente os estudantes da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, ele verificou uma coisa interessante. Foi aí que a parapsicologia quase ia por terra. E foi com o tempo. Hoje está na mão de padre, de pastor protestante, de Quevedos e companhia limitada. Veja só, que triste fim da parapsicologia. Terminou na mão da palhaçada. Terminou sendo um espetáculo circense. No palco apresentando truques para dizer que não existe a manifestação espírita. Tudo está no inconsciente, tudo está no subconsciente. Não, porque o subconsciente, a projeção do ego subliminal, aí lá vai, só de besteira. O psiquismo ainda é uma incógnita, é um mistério, é a grande esfinge da evolução, é o psiquismo. É a psique, que surgiu em função de um processo desconhecido. Alguém quer dizer,
os nihilistas, que surgiu de um processo evolutivo. O próprio ser se organizou biologicamente e surgiu a psique. Veja, isso é a ideia que prevalece mesmo, até acadêmicos. Quando o processo foi inverso. E ainda é também um mistério. Então Heine fez trabalho de regressão e aí ele ultrapassou da fase infantil. Até mesmo aquela fase intrauterina. Quando ele deu pela coisa, ele estava já analisando fatos relativos, contados pelo paciente, ou percipiente, ou sujet, né? Para usar uma linguagem parapsicológica. E esses fatos ligados a vidas passadas. Ou melhor, a acontecimentos vividos naquilo que nós chamamos de passado. Não é isso? Ele caiu, né, numa realidade que ele quis recuar, mas não conseguiu. Ele teve que admitir a reencarnação. No momento que J.B. Heine, o pai da parapsicologia no mundo ocidental, admitiu a reencarnação, foi um Deus nos acuda nos arraiais parapsicológicos. Ele, McDougall, Heine, Louise Heine, mas foi um fuzuê. Ele encontra então registros mnemônicos daquela pessoa, registros relativos, referentes aos acontecimentos que aquela pessoa viveu. Foi um golpe tremendo na parapsicologia. Ele teve que admitir a reencarnação. E no momento em que ele admitiu a reencarnação, a parapsicologia acabou. Por quê? Ela é fundamentalmente, e grosso modo, ligada aos acontecimentos oriundos de um subconsciente que até agora ninguém disse onde ficava. Onde é que fica o subconsciente? No cérebro. Há muitas teorias, hipóteses, mas ninguém chegou ainda a cientificamente demonstrar onde fica no cérebro o inconsciente. Então ele teve que estudar Kardec, Heine. Eu tenho um livro raro, uma monografia dele raríssima. Ele teve que buscar Kardec. Ele procurou na bibliografia existente algo que revelasse a ele onde estava o inconsciente. Ele descobriu que não estava no cérebro. Ele aí teve que apelar para Kardec. Foi o primeiro a falar em perispírito no mundo ocidental. É lá. É aquilo que chamam até de modelo organizador biológico, e não é. Porque, por sua vez, o perispírito tem como comando o espírito. Tanto que Kardec disse numa revista espírita, a revista Espírita de 1866, perispírito não pensa, mas registra. Olha, mente, isso daí deu um quiprocó que vocês não imaginam. O espírito atua todos os momentos. Ele não está lá embutido no perispírito e o perispírito embutido no corpo físico, como muita gente pensa. É ele que age e interage em todos os momentos de nossa vida. Eu, espírito, estou aqui me manifestando através de dois elementos, dois princípios, a que chamam erradamente de corpos. Kardec nunca chamou perispírito de corpo. Então esse trabalho de Heine foi fantástico para o espiritismo.
Ah, foram os místicos que chamaram, principalmente na teosofia, usam muito esse negócio de corpo, e aquela loucura também, um parêntese, corpo astral, corpo aromático, corpo mental. Isso não existe, corpo mental. Agora já tem um outro chamado corpo bioenergético, ou biomagnético, melhor dizendo, que seria uma película, vamos dizer assim, entre o perispírito e o corpo físico. Aqui eles chamam de... não me sei o nome, fugiu aqui agora, mas eu me lembro. É como se fosse um outro corpo e não é. Então há muitos espíritos até que têm análise ao corpo mental, corpo causal, corpo búdico, é uma questão de maluquice. Isso não existe. É corpo, perispírito e espírito. E mesmo assim, Gelei fala que nem é corpo, é uma aparência. É algo que um dia vai desaparecer. Ele vai perder a sua finalidade e some. E vai o quê? Integrar a antimatéria. Chamada antimatéria que não é contra a matéria. É um estado diferenciado da matéria. Que nós podemos chamar de mundo cósmico, mundo fluídico e aí por diante. Mas não existe, seguramente. Kardec também fala em obras póstumas, mas criticando. Há alguns autores, como Pietro Baldi, que falam também erradamente, estupidamente, numa espécie de morte espiritual, num livro chamado O Sistema, adotado, diga-se de passagem, tristemente, por alguns setores do movimento espírita na Bahia. E é perigoso, porque ali é teoria pura, sem experimentação. É um tal de um espírito, sei lá, chamado a voz, e que mete os pés pelas mãos. Sem comprovar. Espiritismo é ciência. E como ciência, tem que estar dentro de um laboratório. É pura especulação. É uma especulação. A gente pode adotar, dizer, bom, se é um processo especulativo, tudo bem. Mas dizer que isso é verdade, porque um espíritozinho veio de lá e disse, através do seu perturbal, aí não dá. Todo ditado mediúnico tem que ficar sob júdice. Até que seja provado aquilo que o Espírito está dizendo. Tem que ter esse rigorismo. Senão o Espiritismo vai pro brejo. Cada um diz uma coisa. Né? Cada um fala uma coisa, cada um quer transmitir uma novidade. Né? Então, resultado. Essas questões ligadas à premonição, à munição, à retrocognição, são questões ainda em aberto. Eu me lembrei do pretérico. Não existe do pretérico. Existe na teosofia. Mas o Espiritismo não adota, porque não há prova científica da existência do pretérico. Existe do perispírito, mas do pretérico não. Ou então o corpo biomagnético de Goldstein, né? Que é nada mais nada menos que Hernani Guimarães Andrade, o pseudônimo dele. Ele está falando agora num corpo biomagnético. Isso não existe. Olha, nós espíritas, nós só admitimos algo que possa ser provado ou que já foi provado. Do contrário, é especulação. Tem seu valor, tem sua validade, mas só deve ser aceito quando comprovado em laboratório. E normalmente no Brasil não se faz pesquisa laboratorial. Os espíritos vêm ditando o que der na telha deles, lá vem eles ditando, questão de bobagem. E todo mundo aceitando. E ninguém se preocupando em analisar o que esses espíritos dizem. Resultado, inchou o movimento espírita desse material. Uma vez ficou inchado dessas informações. E aí vocês veem coisas absurdas. Até pôr do sol no mundo espiritual tem. Relva, pôr do sol, menstruação, minha gente. A Johnson Johnson, às vezes, vai bater por lá também, né? Abrir uma filial. Menstruação, sopa, ruas, árvores. Qual a comprovação científica disso? É uma informação de um espírito e todo mundo aceitou. É um absurdo, está em nosso lar.
que tem um defeito técnico fragoroso. É um socialismo de Estado com ditadura de 300 anos. Graças a Deus é a pessoa que não vive 300 anos, mas ele se aproveita da imortalidade para ser, né? Ditador em dose tripla. É um socialismo de Estado com direito à sucessão. Isso é um erro técnico, juridicamente é um erro técnico. E socialismo de Estado não pode ter direito de sucessão a qualquer título. Tem mais essa. Esqueceram de avisar os portugueses. Então eu faço essa crítica porque eu não posso admitir informação de espírito como doutrina espírita. Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia de consequências éticas. Kardec disse textualmente: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza e da origem dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Então, no momento que os espíritos estão se manifestando aqui, aquela manifestação deve estar sob o quê? Análise fria e científica. Por isso que todos os espíritos se comunicam no Brasil, é uma ideia minha. Se vocês quiserem concordar, tudo bem. Se não quiserem também, tudo bem. Eu não aceito. Seja ela qual for. E geralmente são mirabolantes. Não tem mais isso. E de espíritos que jamais admitiram o espiritismo. Muitos deles abominaram o espiritismo, tinham um ódio do espiritismo quando estavam aqui. Humberto de Campos mesmo, quando o Parnaso de Além Túmulo, que é a melhor obra de Chico Xavier para mim, chegou às mãos dele, ele arrasou. Ele arrasou, mas botou mais baixo que capacho. Depois esse cara morre e vem ditando normas e regras. Não, eu não aceito. Ah, mas ele se converteu. Como ele se converteu? Onde ele se converteu? Por que se converteu? Foi trabalhado, então? Foi lavagem cerebral que fizeram com ele no mundo espiritual? Então não aceito. Outra questão. Padres e freiras tomando conta do movimento espírita no Brasil. Padres e freiras desencarnados. Eu também não admito. Não. Eu sou muito leal, sou muito franco. Eu não estou aqui para oba-oba. Eu estou aqui para aprender. Para dizer assim, olha, esse homem aqui, esse cientista está certo. Né? Como a gente, com base nas informações dos espíritos, como a gente vai rebater isso aqui? Né? Me digam. Não tem. Por isso que Kardec botou na introdução o Evangelho segundo o Espiritismo. Peraí, mas Kardec botou lá na introdução que os espíritos emitem opiniões pessoais. Ele deixou. Se você quiser aceitar, você aceite. Se você não quiser aceitar, você não aceite. Mas aqui não teve esse cuidado. Aí é que está a diferença. O pessoal não lê a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aqui o espírito não emite opinião personal, o que ele emite é norma, é regra. Na televisão mesmo, quando eu vi em Bratel, 2 horas, eu mandei brasa. Aí o pessoal se revoltou no Brasil todo. Foram dezenas, foram centenas de cartas, fax, e-mails, não sei o que lá das quantas. E aí disseram, mas como é que você pode trabalhar com 50 médiuns, 100 médiuns como segunda-feira? Ver 103 médiuns. Isso é um absurdo, porque André Luiz disse, o André Luiz tem o método dele, eu tenho o meu. O senhor André Luiz nunca dirigiu mediúnica aqui no mundo físico. E eu dirijo aqui, encarnadinho. Pele, ossos, carne, nervos, gordura. E ele não. Então pronto, já é um absurdo, porque a mediunidade tem uma projeção orgânica. Sem o organismo é impossível ter manifestação mediúnica no mundo espiritual. Começa por aí. Vejam só. Isso olha, eu não estou dizendo que estou dizendo de público, eu digo de público, minhas coisas eu falo assim, quem quiser gostar gosta, não quiser não gosta, estou pouco me lixando. Eu sei que vocês vêm aqui para aprender o que é espiritismo. E vocês, modéstia inclusa, eu procuro passar a vocês aqui o que é espiritismo, mas destituído de misticismo, de oba-oba,
de aplausos a médiuns e aplausos a espíritos. Eu nunca bati palma para médium nem para espíritos. Mesmo que mereça. Porque eu acho que o espiritismo é uma doutrina séria. Senão eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui se ela não fosse séria. Se não fosse uma ciência, uma filosofia. Se fosse um oba-oba, ou se fosse baseado em ditadozinhos de espíritos, eu não estava aqui diante de vocês. Eu tive que abdicar das minhas ideias, das minhas convicções marxistas para ser espírita. Eu era do diretório acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na época da Revolução, 1966, 67, 68. Cansei de fazer panfleto, agora que eu estou dizendo, não preciso mais ser mais preso, né? Aliás, se eu fosse, eu já era deputado, porque todo mundo que foi preso é deputado e governador, né? E presidente da República, ainda tem mais essa. Teve as suas vantagens. Mas os que escaparam hoje estão numa boa. Não é? Então, resultado, eu abdiquei disso para ser espírita. Então, minha gente, eu não podia largar um pensamento de Engels, de Louis Blanc, de um Proudhon, um Marx, para me filiar a espíritozinho brasileiro que se comunica aqui. E acabou.